DeepSeek é muito pior do que você imagina. Nos próximos minutos, você vai ver como essa nova IA é muito diferente do que tudo que te contaram até aqui e, acima de tudo, vou te mostrar como a DeepSeek pode te deixar rico ainda em 2025, segundo previsões de grandes fundos de investimento como I Combinator. Para isso, você precisa entender o que Donald Trump, um surfista, o TikTok e uma Guerra Fria têm em comum. Primeiro, em poucos meses de empresa, já observamos um fenômeno que para muitos parece ser catastrófico, mas que, na minha opinião, será uma grande oportunidade. Para mim, esses movimentos simbolizam o dinheiro trocando de mão, um fenômeno que abre brechas para pessoas comuns como eu e você ganharem dinheiro enquanto os gigantes desse setor tentam se posicionar no mercado. Então, imagine o seguinte cenário. Empresas bilionárias, consideradas inabaláveis, viram suas bases estremecerem quase da noite para o dia. Foi exatamente isso que a DeepSeek fez. Sua chegada abalou as estruturas das gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, como Nvidia e OpenAI e outras tantas empresas de IA, causando então prejuízos que poucos poderiam prever. A Nvidia, conhecida por dominar o mercado de GPUs, era uma peça-chave no crescimento da inteligência artificial. Seus chips são essenciais para treinar modelos como o ChatGPT e outras IAs avançadas. Quando a DeepSeek entrou em jogo, ela apresentou um novo paradigma: algoritmos tão otimizados que reduzem drasticamente a dependência de hardwares produzidos pela Nvidia. Com isso, a demanda por GPUs despencou em 25% em apenas 6 meses. Estima-se que a Nvidia perdeu cerca de 10 bilhões de dólares em receitas projetadas para 2024 e suas ações caíram mais de 18%, com investidores questionando o futuro do mercado de hardware. Em segundo lugar, temos a OpenAI, criadora do famoso ChatGPT, que se viu em uma posição inesperada. A DeepSeek trouxe ao mercado um modelo mais barato, mais rápido, mais eficiente e com um diferencial esmagador: a customização total para negócios e indivíduos sem a necessidade daquelas assinaturas caras. Com isso, houve uma perda estimada ali em torno de 15% da base de usuários corporativos nos primeiros 3 meses. Contratos com grandes empresas foram redirecionados para a DeepSeek, gerando prejuízo de aproximadamente 2,5 bilhões em receitas anuais. E a confiança no modelo de negócios da OpenAI foi também abalada, com analistas prevendo dificuldades para manter a competitividade. Além das gigantes de hardware e AI, a DeepSeek atingiu também empresas de SaaS, Software as a Service, que já lutavam para manter as suas margens de lucro operando. Startups promissoras e gigantes como a Salesforce e Zoom também sentiram esse mesmo impacto. Startups menores desapareceram do mercado em questão de meses, incapazes de competir com soluções acessíveis e automáticas como a DeepSeek. Empresas consolidadas como a Salesforce reportaram quedas de 20% nos seus novos contratos. Então, por que a DeepSeek é tão disruptiva? A chave está em seu modelo revolucionário. Primeiro, eficiência. A DeepSeek entrega resultados de alto nível com custo mínimo, eliminando intermediários e reduzindo drasticamente o tempo de implementação. Segundo, customização radical. Seu algoritmo é treinado para se adaptar a necessidades específicas, que é um diferencial que deixou empresas de SaaS, por exemplo, tradicionalmente em desvantagem. Terceiro ponto, a acessibilidade. Enquanto os gigantes da tecnologia cobram fortunas por soluções de IA, a DeepSeek oferece uma abordagem democratizada, acessível para pequenas empresas e também para indivíduos como eu e você. Então, resumindo o estrago, nós temos a Nvidia com menos 10 bilhões de dólares em receita e a queda de 18% nas suas ações, o OpenAI com uma perda de 15% de clientes corporativos e com menos 2,5 bilhões de dólares em receitas anuais. Também no setor de SaaS, com contratos redirecionados para a DeepSeek, gerando colapsos de startups e quedas em líderes de mercado. O impacto da DeepSeek não foi apenas financeiro, ela mudou o equilíbrio de poder no mercado de tecnologia, provando que nenhuma gigante está salvo quando a inovação chega.
A partir daí, nós temos o elo entre Trump, TikTok e a nova IA chinesa. Agora que você já entendeu o verdadeiro impacto da DeepSeek nas gigantes tech, talvez esteja se perguntando: o que o governo Trump tem a ver com isso? E acima de tudo, o que eu tenho a ver com isso? Por que isso representa uma oportunidade que pode me deixar rico ainda em 2025? A resposta para tudo isso está na complexa relação entre política, tecnologia e a batalha geopolítica que molda o futuro. Para entender como tudo se conecta, vamos ligar os pontos entre o banimento do TikTok, o posicionamento das empresas tech e o surgimento da DeepSeek. Durante o governo Trump, o TikTok foi colocado sob um fogo cruzado. O aplicativo, usado por milhões de americanos, era visto como uma ameaça à segurança nacional por seus laços com o governo chinês. Trump liderou um esforço para bani-lo, alegando que os dados de usuários americanos poderiam ser usados pelo Partido Comunista Chinês. Embora a decisão tenha causado controvérsias, ela deixou um recado claro: os Estados Unidos estavam dispostos a lutar contra o domínio tecnológico da China. As gigantes tech americanas como a Meta, Tesla e outras ficaram do lado de Trump recentemente com os pronunciamentos de seus respectivos líderes. Mais do que um patriotismo, havia ali um interesse muito estratégico, um interesse de proteger os seus mercados de um rival chinês emergente. Empresas como Meta e Google viam o TikTok como uma ameaça direta ao domínio de plataformas como Instagram e YouTube. Agora entra a DeepSeek. Diferente do TikTok, que é um aplicativo de entretenimento, a DeepSeek é uma ferramenta poderosa com potencial de transformar economias e fortunas individuais. Mas ela carrega um detalhe crucial: o viés do seu criador, alinhado ao Partido Comunista Chinês. A DeepSeek evita questões polêmicas relacionadas ao Partido Comunista. Se você perguntar sobre tópicos sensíveis, como protestos em Hong Kong ou também a questão de Taiwan, ela vai responder de uma maneira evasiva ou simplesmente ignora. Além disso, essa IA é projetada para manter o discurso alinhado aos interesses do governo chinês. Isso a torna uma ferramenta eficaz para negócios e inovação, mas também um veículo sutil para moldar percepções globais. Tudo isso nos leva a concluir uma coisa: a nova corrida espacial é baseada na inteligência artificial. Portanto, a IA é uma arma militar. Imagine estar vivendo em um novo capítulo da Guerra Fria. Só que dessa vez, ao invés de foguetes correndo para o espaço, o campo de batalha mudou completamente. Agora, a corrida da inteligência artificial está presente no lugar da corrida espacial, por foguetes, por novos satélites e tudo mais. Empresas de tecnologia como gigantes da IA e de redes sociais não são apenas negócios, elas não estão voltadas apenas para o lucro, eles estão na linha de frente de uma guerra silenciosa. Elas são, essencialmente, extensões de interesses militares e geopolíticos de seus respectivos países de origem. Na Guerra Fria, o objetivo era, claro, dominar o espaço. Estados Unidos e União Soviética competiam para ver quem chegava primeiro à Lua ou então quem iria construir os satélites mais avançados. Essa corrida não era só uma questão de ciência, era uma demonstração de poder e influência global. Hoje, essa disputa ganhou um novo formato. A corrida deixou o espaço sideral e entrou no mundo da inteligência artificial. Agora, quem liderar na criação de IA não apenas terá poder econômico, mas também dominará setores críticos como segurança, defesa e até a informação global. Se você acha que uma empresa como a OpenAI ou uma rede social como o TikTok são apenas negócios focados em número de usuários e número do lucro que essas empresas estão dando, você está enganado. Essas empresas são peças-chave em estratégias nacionais muito maiores. Primeiro, controle da informação. Redes sociais moldam narrativas, influenciam eleições e direcionam debates públicos. Quem controla essas plataformas controla também como bilhões de pessoas pensam. Segundo, inteligência artificial militar. Ferramentas como DeepSeek podem ser usadas para criar tecnologias que vão além do mercado comercial. A IA já está sendo utilizada para estratégias de defesa, espionagem e até guerra cibernética. Terceiro, dados como armas. Assim como na corrida espacial, onde o domínio tecnológico ditava a superioridade, na corrida da IA, os dados são combustível. Cada dado coletado
pode ser usado para treinar modelos mais poderosos, seja para fins econômicos ou militares. Mas vamos ao que interessa. O que tudo isso, toda essa enrolação significa para você? Enquanto governos e empresas competem por supremacia, essa corrida cria uma oportunidade única para indivíduos comuns. No meio dessa disputa de gigantes, ferramentas como a DeepSeek oferecem acesso sem precedentes a tecnologias de ponta. Com elas, qualquer pessoa pode criar soluções inovadoras, transformar negócios e sim enriquecer. A diferença é que nessa corrida você não precisa ser um cientista da NASA para poder participar e ganhar dinheiro com isso. Com a IA, o poder está literalmente ao seu alcance, desde que você saiba como utilizá-lo. Primeiro, saiba ler o mar como um surfista. Do mesmo jeito que um surfista pode ficar horas ali esperando a onda perfeita, para só então surfar por durante alguns poucos minutos, talvez segundos, você também precisa entender que a vida é assim. Você se prepara, você se capacita, você lê o que está acontecendo ao seu redor no mercado, para então, no momento certo, você agir e focar todas as suas energias nessa onda que vai surgir. Isso aconteceu nos anos 2000 com a bolha do .com, isso aconteceu em 2008 com a bolha do subprime, isso acontece de 4 em 4 anos com o Bitcoin, isso aconteceu com a bolha do marketing digital, do dropshipping, dos vendedores de curso há alguns anos atrás, onde muitas pessoas enriqueceram com cada uma dessas respectivas bolhas entre aspas, ou ondas entre aspas, como você preferir chamar. Enfim, essas ondas, essas oportunidades estão sempre acontecendo, mas como saber qual a próxima onda? Como me preparar para essa onda? Qual é definitivamente a próxima onda? E a resposta para isso é inteligências artificiais verticais. Existe uma novidade ainda mais poderosa surgindo no Vale do Silício: os agentes verticais de inteligência artificial. Essa tendência já foi discutida por grandes fundos de investimento como I Combinator, Greylock Partners e Andreessen Horowitz, prometendo criar empresas bilionárias enquanto redefinem o futuro do trabalho. O que são agentes verticais de IA para começo de conversa? Para entender o conceito, pense em como utilizamos ferramentas de IA hoje em dia, como o ChatGPT, por exemplo, ou até mesmo a grande novidade do momento, DeepSeek. Elas são IAs generalistas, capazes de realizar diversas tarefas de forma mediana. Agora, imagine uma inteligência artificial única, específica, criada especificamente para resolver problemas de um único setor, como contabilidade, por exemplo, ou auditoria, ou uma logística hospitalar, coisas bem específicas. Esses são os agentes de IA verticais, soluções personalizadas que não só ajudam, mas realizam um trabalho inteiro de forma especializada. Por exemplo, em vez de você ali contratar uma equipe de 500 pessoas para lidar com impostos de uma grande empresa, um agente vertical de IA pode reduzir essa necessidade para apenas 2 ou 3 pessoas com um robô cuidando de todo o resto. Esse modelo promete ser muito mais eficiente e lucrativo. A evolução tecnológica segue um padrão recorrente. As ferramentas generalistas, que servem para múltiplas finalidades, acabam dando origem a soluções especializadas, focadas em resolver problemas específicos de maneira mais eficiente. Isso acontece porque, à medida que a tecnologia avança, a demanda por precisão e eficiência crescem, criando assim um espaço para inovações direcionadas. Vamos então entender com exemplos concretos. O Craigslist era um site generalista que centralizava diversos serviços, como anúncios de empregos, anúncios de imóveis, vendas de produtos e até mesmo encontros pessoais. Ele fazia literalmente tudo, mas não era o melhor em nenhuma dessas categorias, era um site generalista. Isso abriu espaço para muitas startups que focavam em atender apenas uma dessas necessidades, uma coisa de cada vez, porém de uma forma muito mais eficiente. O Airbnb, por exemplo, especializou-se em aluguel de temporada, oferecendo uma experiência específica para quem busca por hospedagem, ou Indeed, que focou exclusivamente em anúncios de emprego, criando uma plataforma adaptada para empregadores e candidatos. Essas startups demonstraram e desmoronaram, recortaram o Craigslist, pegando partes do que ele já fazia e criando soluções especializadas que atenderam melhor aos usuários daquele setor específico. O Excel é outro exemplo clássico de ferramenta generalista. Ele, atualmente,
pode ser usado para diversas finalidades. Pode ser usado para gestão de projetos, controle financeiro, planejamento de vendas e muitas outras coisas. Porém, ao tentar fazer tudo, ele não é perfeito e especializado em uma dessas funções. Isso abriu espaço para ferramentas como o Trello, que é um software especializado em gestão de projetos, Salesforce, que é focado exclusivamente em gestão de vendas e relacionamento com clientes. Todas essas ferramentas especializadas superam o Excel em suas respectivas áreas, porque elas foram criadas para resolver problemas específicos de uma forma mais eficaz. Agora, estamos vendo o mesmo processo acontecer com ferramentas de inteligência artificial. Soluções generalistas como o ChatGPT e o DeepSeek são incrivelmente versáteis, mas também acabam sendo limitadas ao atender necessidades específicas de setores ou tarefas específicos. Por isso, empresas estão criando IAs especializadas, chamadas de agentes verticais. Elas pegam o que essas ferramentas generalistas fazem, mas adaptam para resolver problemas específicos de uma forma mais eficiente. Essa nova onda traz uma questão importante. O que vai acontecer com os empregos? Muitos trabalhos administrativos, especialmente aqueles que você resolve debaixo de um ar-condicionado, tarefas mecânicas, tarefas repetitivas, tudo isso vai acabar. Grandes empresas que têm os recursos para adotar essas tecnologias primeiro, provavelmente substituirão parte de suas equipes por agentes de IA. Vídeo exemplo do X, antigo Twitter, onde Elon Musk já compartilhou que demitiu cerca de 80% dos seus funcionários, repaginando toda a estrutura da empresa de uma maneira muito mais eficiente e menos gastadora, digamos assim. Mas, onde existem pessoas chorando, existem pessoas vendendo lenços. Então não é porque isso é uma coisa ruim, que muitas pessoas vão perder o emprego, que isso não vai gerar inúmeras oportunidades. É exatamente aqui que mora a oportunidade da sua vida, muitas vezes. Profissionais experientes, profissionais estratégicos ainda serão necessários para supervisionar essas ferramentas, garantindo que elas funcionem corretamente e que suas conclusões sejam confiáveis. Além disso, principal ponto de todo esse vídeo, nós veremos inúmeros empreendedores se tornarem multimilionários, talvez até bilionários, ao criarem soluções de IA para problemas específicos. Para então identificar nichos promissores, basta você observar tarefas chatas, repetitivas, realizadas por muitas empresas. Então, por exemplo, clínicas médicas têm inúmeros processos administrativos que são complexos, que podem ser automatizados, assim como restaurantes, assim como empresas de telecomunicações e assim por diante. Outro ponto importante é criar soluções adaptadas a mercados locais. Um robô desenvolvido para lidar com empresas americanas, por exemplo, pode não atender às complexidades da burocracia brasileira. Esse é um terreno fértil para inovação e criação de negócios multimilionários, sendo esse o ponto onde você realmente pode se tornar rico nos próximos meses. Para participar dessa revolução, primeiro, identifique um problema. Procure tarefas repetitivas que consomem tempo em setores como saúde, finanças, logísticas ou até mesmo setores ainda mais específicos. Use o que você já conhece. Escolha nichos que você compreenda bem, pois o conhecimento profundo vai ser essencial para você criar essas soluções realmente eficazes e especializadas. Terceiro lugar, colabore com os seus clientes. Trabalhe diretamente com empresas para entender todas as suas necessidades e desenvolver soluções personalizadas. Quarto, pense local. Aproveite as particularidades do mercado brasileiro para criar ferramentas que atendam demandas específicas do país. Com tudo isso, eu quero que você faça um compromisso. Nunca mais olhe notícias apenas como um especulador, querendo saber das novidades. Isso nunca levou ninguém a lugar algum. Sempre vá mais fundo. Faça pesquisas procurando saber o que os grandes fundos de investimento estão dizendo sobre isso. Não caia nos alarmismos que a grande mídia faz sobre as novidades. Porque o DeepSeek veio aí e a bolsa americana caiu e deu determinado prejuízo e vai ter determinado impacto em mercados que muitas das vezes não vão afetar, que saem da sua alçada, que saem do seu controle. Muitas das vezes, grandes investidores como Warren Buffett, por exemplo, sempre diziam que ganhavam fortunas enquanto as ruas estavam cheias de sangue. Ou seja, enquanto todos estavam com olhos voltados para crises, para problemas, para, enfim,
questões que elas vão ter dificuldades possivelmente algum dia, eles identificam essas oportunidades e atuam em cima disso. Recomendo que você faça o mesmo e também deixe a sua opinião nos comentários.